Nesta segunda aula, estamos chamando essa aula aqui, né, de aula 2, né, do tema grandezas escalares e vetoriais. Nesta aula, a aula 2, vamos falar então de uma das representações de grandezas vetoriais. Representação essa conhecida como representação geométrica ou representação gráfica. Eu utilizo mais representação geométrica. Muito bem. Quero lembrar que nós temos 3 representações para grandezas vetoriais, né? E essas representações, elas diferem entre si em relação aos atributos da grandeza vetorial. Nós já dissemos que uma grandeza vetorial ela deve ser especificada por meio de 3 atributos, mas essas representações variam entre si por meio do que chamamos de atributos. Então, vamos à primeira representação, que é a representação dita geométrica. Na representação geométrica, nós especificamos o módulo da grandeza física, a direção da grandeza física e o sentido da grandeza física. 3 atributos: módulo, direção e sentido. 3 atributos. Na representação analítica, assunto da próxima aula, nós utilizamos outros atributos, quais sejam as componentes da grandeza vetorial, a componente x da grandeza vetorial, a componente y da grandeza vetorial e a componente z da grandeza vetorial. Então, são 3 componentes, 3 atributos, né, na representação analítica. Temos também a representação matricial, que os matemáticos gostam muito, né, onde a gente representa uma grandeza vetorial por meio de matrizes, linhas e colunas, né? E aqui, de novo, podemos pensar em Vx, em Vy, em Vz, como sendo as componentes ou os atributos, né, da grandeza vetorial ou das grandezas vetoriais, né? Hoje vamos só discutir, né, a representação gráfica. Nela, nós fazemos uso de 3 atributos, né? Então, a gente poderia começar, né, aqui pensando, primeiramente, numa grandeza vetorial, que vamos indicar aqui por V, né? Então, essa grandeza vetorial V, ela, para caracterizarmos a grandeza vetorial, nós vamos fazer uso de 3 atributos. O primeiro deles é o módulo da grandeza física. O que é o módulo? O módulo, essencialmente, né, a intensidade da força, né, que a gente poderia caracterizar aqui por esse comprimento da força. É claro que precisaríamos ter alguma coisa numa certa escala, né? A direção é sempre, a gente sempre se refere à direção como sendo o ângulo formado pela grandeza vetorial com a horizontal. Então, a direção, ela é caracterizada por um ângulo, né? E, finalmente, o sentido, né? Nós sempre temos, numa direção, 2 sentidos. Vamos ver isso agora. Muito bem. Então, repetindo, o módulo da grandeza física, qualquer que seja ela, é indicada sempre assim. Olha, colocando
duas barras, né? Então, o módulo da aceleração, colocamos duas barras e a aceleração. O módulo da força é uma questão de notação. O módulo da força, indicamos assim. Lemos assim como módulo da grandeza física vetorial A, módulo da grandeza física vetorial F. Né? O módulo, como dito antes, ele dá a intensidade da grandeza física. E agora podemos comparar intensidades. Né? A gente não pode comparar direções, né? E nem sentidos, mas a gente pode comparar módulos, intensidades. Né? Então, o módulo de uma grandeza física, por exemplo, o módulo da aceleração, ele é especificado sempre a partir, já que estamos falando de intensidade, por exemplo, 20 metros por segundo ao quadrado. De forma que, para o módulo, vale aquilo que a gente especificou antes, né, para as grandezas escalares. O módulo é caracterizado por um número, né, sempre, por um número seguido de uma unidade de medida. Módulo é um atributo na representação geométrica. Né? O outro, né, atributo importante é este aqui, conhecido como a direção do vetor. O que é direção? Direção é aquilo que é comum a um feixe de retas paralelas, né? Claro, feixe de retas paralelas. Todas essas setas aqui, essas três setas, né, elas têm a mesma direção. A reta verde tem a mesma direção da reta vermelha, que tem a mesma direção da reta T. Isso porque a direção é sempre caracterizada, né, pelo ângulo que forma essa reta aqui com, digamos, o eixo X, né? De forma que o ângulo aqui é sempre o mesmo. Consequentemente, as três retas têm a mesma direção. É claro que eu poderia sempre, né, indicar, né, uma outra, ou ter aqui uma outra reta, desde que ela seja paralela às demais, essa reta tem a mesma direção, porque este ângulo, quero sempre frisar isso, né? Porque esse ângulo é o mesmo, veja, o mesmo ângulo. Então, direção é aquilo que é comum a um feixe de retas paralelas. Usualmente a gente indica assim, eu quero reforçar muito isso, né? A direção, ela é dada formalmente a partir desse ângulo. 45 graus, isso especifica a direção, né, do vetor. Então, o ângulo aqui é importantíssimo, porque agora é o ângulo. 30 graus, 45 graus, né, porque agora nós estaremos falando, a rigor, né, de diferentes direções. Né? Eu tenho aqui, por exemplo, uma direção. Olha, isso é uma direção, né? Eu tenho aqui uma outra direção, e assim por diante. Né? Várias direções que diferem entre si pelo valor do ângulo formado pelo vetor com a horizontal. Né? Muito bem. Tenho aqui, então, dois exemplos. Né? Veja que, em princípio, o módulo deste vetor aqui, ele é maior, este vetor aqui, em vermelho, né? Aliás, ele está aqui em azul, né? Mas de qualquer maneira seria em vermelho, é este aqui, né? Então,
Então vamos indicar de novo, né? Em azul é este vetor, né? E o outro vetor é em vermelho, né? É este aqui. Muito bem, então temos aqui dois vetores. Agora veja, eles diferem não só em módulo, né? Como diferem também na direção. Essa direção aqui corresponde a um ângulo de 60 graus, essa outra corresponde a um ângulo de 30 graus. Então, as direções são diferentes. Se bem que, em relação ao eixo X, né, essa direção aqui é, a rigor, né, 180 mais 30, então é 210 graus, né, a direção considerando o eixo X. Né. Muito bem. Então, é assim a questão da direção. E sentido? Ora, cada direção, indicada aqui por essa linha reta, preta, isso é uma direção. Cada direção tem sempre dois sentidos, né? Então, eu tenho aqui o sentido, né, de A para B. Veja, esse é um sentido. Está vendo? Esse é um sentido. Ou o sentido oposto a esse. Por exemplo, de D para C. Então, eu tenho dois sentidos, que eu indico, né, utilizando essa flechinha. Utilizando a flecha. Eu estou ressaltando aqui na flecha. Estou chamando a atenção para a flecha, né? Como indicado, inclusive, nessa figura aqui em vermelho. Aqui ele indica um sentido e aqui indica o outro sentido, sentido oposto. Ou seja, cada direção tem dois sentidos, né, que são indicados por essas flechas aqui. Esta e esta, ou esta e esta. Né? Tenho dois sentidos. Aqui fica bastante claro que eu tenho dois vetores que têm a mesma direção, eles têm módulos diferentes, né? Porque a rigor mesmo, veja bem, que esse comprimento, admitindo que nós estamos falando aqui de uma escala, esse comprimento aqui é maior do que esse comprimento. Então, esse vetor aqui tem um módulo maior do que este. Tem a mesma direção, os dois vetores têm a mesma direção, módulos distintos, e têm sentidos opostos. Por quê? Lembrando aquela regra que eu já chamei a atenção. Né? Veja a flecha. Veja a flecha aqui. Veja a flecha. Né? Então, tem sentidos opostos. Né? Esse é um bom exemplo. Então, é só para repetir, né? Um vetor tem uma intensidade, que é dada basicamente por essa distância aqui, né? Em geral é dado em escala. Intensidade, então, é basicamente medido por essa distância. Claro que eu tenho que levar em conta uma unidade de medida, né? E levando em conta também a questão do ângulo, né? Esse ângulo aqui é o ângulo θ, especifica a direção. Esse ângulo é o ângulo θ. Finalmente, o sentido, né? O sentido é indicado aqui pela flecha. Eu estou apenas reforçando, né, essa questão. Esse é o sentido, sentido de A para B. Então, com isso, introduzimos os três atributos da representação geométrica, quais sejam módulo, direção e sentido.